a gente começar, né, falar sobre processos, é preciso conceituar e entender exatamente o que é processo, né? Como que a gente pode definir isso? Bom, processos são etapas de uma sequência dentro das operações da fábrica, por exemplo, que tem um objetivo específico. Então, eu tenho ali um processo de verificação da qualidade, eu tenho um processo de entrada de matéria-prima. Então, a gente tem ali processos, né, etapas que são subsequentes e têm um objetivo específico. Só que dentro das nossas rotinas do dia a dia, existem alguns processos. Então, eu vou dar esse exemplo. Nós temos aí recebimento, verificação da qualidade, um recebimento de matéria-prima, por exemplo. Então, aí você tem a verificação, as medidas de correção, o relacionamento ali que você tem entre o padrão e o que está sendo realmente recebido. Então, gente, nós temos que ter a ideia, né, a real noção do que é um processo e como eles estão inseridos no dia a dia dessas rotinas. Bom, entendido isso, né, que o processo é essa sequência de etapas com um objetivo específico de lá no final ter uma entrega, nós temos várias rotinas, como eu disse aqui, que são recheadas, aí tem vários processos envolvidos. Então, por exemplo, recebimento de matéria-prima. Dentro do recebimento de matéria-prima, que é uma rotina, ou seja, você tem uma frequência definida para que essa rotina aconteça, tem lá entrada, conferência, registro, armazenagem. Esses são processos que você tem dentro da rotina de recebimento de matéria-prima. Aline, mas na rotina de recebimento de matéria-prima, eu não tenho hoje a verificação da qualidade, o processo de verificação da qualidade. Pois é. Então, se você vai implantar um novo processo dentro de uma rotina, aí é que você precisa realmente de passos, né, de orientação para como fazer essa mudança, como fazer essa implementação, para que você realmente tenha sucesso naquilo que você vai fazer. E aí, gente, nós não estamos aqui falando somente do passo a passo, de como a gente faz essas mudanças. O que eu venho falar aqui é muito mais de como você integra e engaja as pessoas, né, dentro desse processo produtivo, dentro dessas etapas sequenciadas que você vai ter que inserir naquela rotina do dia a dia daquela pessoa. Vamos parar para pensar, né? Você sabe o que você tem que fazer, as rotinas que você tem que fazer todo santo dia. Ninguém aqui quer mudar de rotina sem saber o resultado que vai dar lá na frente, né? Então, as pessoas muitas vezes se mostram resistentes e se mostram aí não adeptas às mudanças, justamente porque o que chega para elas chega de um jeito que não é o jeito mais certo, que não é o jeito mais adequado da gente integrar esses novos processos dentro da rotina do dia a dia dessas pessoas. Bom, então é sobre isso que nós vamos falar. E por que é tão importante a gente falar sobre isso? Primeiro, a gente, quando vai colocar um processo novo, né, um passo a passo novo para acontecer, muitas vezes acontece de não sensibilizar as pessoas. O que eu chamo de sensibilizar? É pedir pelo amor de Deus para poder fazer? Não. A gente simplesmente ignora que aquelas pessoas já fazem ali uma sequência de atividades todo santo dia da mesma forma. Então a gente acaba por não explicar aquilo que precisa ser explicado, e aí na cabecinha deles é assim: poxa, estão inventando mais trabalho para mim. Eles estão com conta de inventar mais trabalho para mim, porque, sei lá, estão me vendo aqui com menos trabalho, estão, enfim, passa pela cabeça das pessoas que o gestor está ali para inventar mais trabalho para ele, né, gente? E é uma coisa quase beira do absurdo, mas isso passa pela cabeça do operacional. Sabe por quê? Um dia eu fiz questão de entrevistar um analista que já tinha sido operador da fábrica, né? Ele já estava ali como analista trabalhando comigo. Teve uma situação em que a gente teve que fazer uma mudança de processo que eventualmente trazia outros controles para aquele operador fazer no posto de trabalho que ele trabalhava, e ele que tinha que me ajudar a implementar. E eu perguntei para ele: e agora? Você entende que processos novos inseridos aí nas rotinas não são uma implicância do gestor? O gestor não está aqui todo santo dia inventando o trabalho, ele está simplesmente tentando resolver problemas, melhorar, trazer mais resultados. E aí ele relatou: Aline, realmente, para nós que estamos lá na fábrica, muitas vezes parece que o gestor que está lá no imediato, ele está inventando mais trabalho. Ele quer inventar jeitos diferentes de fazer
pelo simples gosto de fazer acontecer. Gente, fica para nós, né? Isso parece até ingênuo, mas infelizmente isso mora lá no imaginário do nosso operacional e a gente nem está se dando conta disso. Então, a primeira coisa, a gente precisa, na hora que tem um processo novo para ser implementado numa rotina, o que a gente tem que fazer? Explicar. Eu venho batendo nessa tecla, ó, já tem um tempo. E aí não é diferente. Por que eu tenho que explicar? Justamente porque eu estou fazendo isso aqui com vocês. O nosso cérebro, ele só age, ou ele só coloca em ação aquilo que para ele é lógico. Então, eu vou chegar para um operador, vou simplesmente pedir para mudar uma atividade, um processo, e não vou explicar de onde veio aquela lógica de mudança, por que aquilo está sendo mudado, e aí eu não vou ter o engajamento, as pessoas não vão entender. Principalmente, e aí é que a gente sempre responde aqui com bastante frequência esse tipo de pergunta, principalmente as pessoas mais antigas na gestão, mais antigas na operação, pessoas que estão ali há muito tempo. O que vocês me falam? Ah, Aline, é muito difícil, eu tenho um operador que está ali há 10 anos, 15 anos, e toda vez que eu vou implementar uma mudança, é muito difícil, eles não querem, são resistentes. Mas o que acontece? A gente quer chegar lá, falar que vai inventar um novo processo, uma nova forma de fazer, que nem é inventada, né? A gente está partindo de uma base lógica para levar essa melhoria, espera-se pelo menos. E aí a pessoa fala assim: ah, sempre fiz assim, sempre do mesmo jeito. A pessoa vem aqui, quer fazer a mudança, mas nunca que muda. As coisas sempre voltam a fazer como era antes. Então você já tem ali alguém que já foi tentado várias vezes fazer algumas mudanças e o fracasso foi muito mais resposta do que o sucesso. Bom, e eu falava sobre essa questão de buscar aí a gente sensibilizar as pessoas, justamente, principalmente os funcionários mais experientes, os que estão há mais tempo. Uma certa vez, uma supervisora que eu liderava tinha uma imensa dificuldade de sensibilizar as pessoas. Então, o papel dela, ou a forma dela trabalhar era assim: chegar, mal falar bom dia, que isso para ela é uma dificuldade também, e aí já ir despejando na equipe o que tinha que fazer. E aí, gente, nós tivemos uma péssima resposta com relação a isso. As pessoas se sentiam muito mal por serem tratadas assim e, principalmente, né, não tinha nenhuma mudança que ela conseguisse fazer que fosse efetiva e que de verdade fosse colocada em prática. Resultado: e aí a gente chamou para conversar, eu contei, expliquei para ela como tinha sido os feedbacks da própria equipe, e eu percebi que não existia ali um entendimento muito claro. Então eu fiz o exercício mais prático. Então eu chamei e falei assim: olha, você vai fazer tal mudança nesse processo. Não expliquei por quê, não dei mais instruções, eu só falei que era para fazer e pronto, acabou. Como que ela se sentiu? E aí ela mesma falou: mas por quê? Não interessa. Não interessa por quê, eu não vou falar por quê. E aí ela se sentiu extremamente ofendida, extremamente irritada com essa situação, e eu percebi que essa mudança foi imediata. O rostinho dela mudou na hora. Na hora que eu percebi esse sentimento nela, eu falei assim: tá vendo como que o seu funcionário reage? Como que o seu funcionário pensa e sente? Quando você chega na linha de produção, pede alguma coisa, não explica por quê, não dá maiores informações. Se pede alguma informação a mais, você não está ali aberta a essa discussão. Então, entende o que eu estou falando? Que você precisa explicar da mudança, o porquê da mudança, trocar ideias, abrir o diálogo. Muitas vezes a gente chega na linha de produção com uma ideia e a gente sai de lá com outra, porque o operador simplesmente vira para a gente: Aline, olha, poderia ser diferente, já que você quer esse resultado, que eu expliquei para ele antes, que eu queria qual resultado e por quê. Então, se você quer esse resultado, o caminho mais certo é ir por aqui e não por ali. Então, gente, isso é muito importante porque muitas vezes a gente vai cometer erros gravíssimos do ponto de vista técnico, processual, porque a gente não escuta o operador, porque a gente não está ali aberto à discussão com o operador. A gente quer simplesmente gerenciar o processo e pronto, acabou. Então, realmente, faça essa autoanálise aí, se não está tendo esse tipo de dificuldade na hora de comunicar com as pessoas, de explicar o porquê, qual é a intenção, qual é o objetivo, qual é o resultado final que você espera, porque é justamente isso que pode estar faltando aí. E aí você fala para mim assim: Aline, mas eu tenho pessoas resistentes na fábrica, mesmo eu explicando para elas, elas não fazem, ou elas têm dificuldade, elas são muito questionadoras, eu preciso ficar falando várias vezes para poder ela realmente fazer. Gente, como eu disse,
disse, né? Essas pessoas precisam de um motivo, de uma razão lógica para poder abraçar a mudança, abraçar aquilo que você está levando como sugestão. Porém, não é só isso. Pessoas que são mais experientes tecnicamente ali no processo, elas precisam entender da raiz, do objetivo dessa proposta de mudança, participar, onde você demonstra ali a lógica por trás daquilo que você está querendo na mudança do processo. E aí, à medida que elas participam e também você esclarece que ela vai ser capaz de conduzir essa mudança com muita tranquilidade, porque muitas vezes, gente, a gente quer mexer no status da pessoa, né? A pessoa está ali e ela pensa assim, poxa, essa mudança, eu não vou ser mais o melhor da turma, eu não vou ser mais o que é referência no conhecimento. Então ele acaba sentindo isso, que, poxa, eu vou perder status aqui de ser o cara mais experiente, a menina mais experiente. Só que se a gente mostra que é exatamente a experiência daquela pessoa que a gente quer para ajudar ali na melhoria do processo, a gente tranquiliza, porque tem gente que tem medo, porque só sabe fazer aquilo na vida. Eu só sei operar essa máquina. Aí você vem e muda o processo, será que eu vou ser mandado embora? Será que a empresa não vai precisar mais de mim? Será que eu não vou ser tão mais importante? Então, tudo isso, gente, vocês podem ter certeza que passa pela cabeça das pessoas que estão lá no chão de fábrica. Principalmente as pessoas que estão ali mais tempo, só sabem fazer isso da vida. Então, o cuidado que a gente tem que ter com essas pessoas na comunicação é justamente isso. Olha, o que você já sabe é muito importante para essa mudança, para essa melhoria. O que a gente está fazendo aqui é para melhorar, não é para você perder o seu trabalho, é tranquilizar desse ponto de vista para você quebrar essa resistência. E tanto mais você trazendo essa pessoa para participar das mudanças, das melhorias, mais fácil vai ser quebrar essa resistência. Então, a quebra de resistência de pessoas que são mais antigas no processo, têm mais esse conhecimento, ela vem justamente de tornar essa pessoa parte do processo da mudança, parte da melhoria, parte da aplicação dessa melhoria no dia a dia. Então, a resistência a gente quebra dessa forma, né? Trazendo essas pessoas diretamente para a aplicação daquilo que a gente precisa.